Uma mulher negra foi retirada de uma via por parecer inadequada, mas eles não faziam ideia. Ela controlava os forbilhos em dinheiro para esta companhia aérea. E com apenas telefonema, todo o império aéreo estava tremendo. Chamaram a segurança para ela antes mesmo que dissesse uma palavra. Sem aviso, sem explicação. Apenas 2 oficiais chamados como reforço, caminhando direto em direção a uma mulher negra que estava na fila com cartão de embarque de primeira classe na mão. A agente do portal nem sequer olhou para a passagem. Não preciso. Senhora, por favor, afaste-se. Isso foi tudo, em palavras, ditas como tipo de finalidade reservado para invasores, não para viajantes. E enquanto ela era silenciosamente retirada da fila, os olhos a seguiam, mas não em protesto, apenas em confirmação, porque para eles, ela não parecia alguém que pertencia ao assento não como aquela pele, não como aquele silêncio, não como aquela calma, mas aqui está a parte que ninguém sabia. Nem a equipe de voo, nem o supervisor sorrindo presunçosamente ao lado do quiosque, exatamente não o homem que passou depois delas sem sequer olhar para sua identidade. A mulher que eles acabaram de tentar remover não comprou a passagem para a primeira classe, ela comprou outra coisa, algo maior. E quando você descobrir o que é, você entenderá por que ninguém naquele voo jamais viu da mesma maneira novamente. Esta não é uma história sobre raca. Esta é uma história sobre poder, o tipo que você nunca vê chegando, ou que eles não virão parado bem na frente deles. Então, agora pergunte a si mesmo o que acontece quando a pessoa que você tenta silenciar acaba sendo dona do próprio silêncio? Como ela, porque ela não revido, e o que ela veio fazer aqui? Deixe suas teorias nos comentários, diga-nos de onde você está assistindo, e se você acredita que a Justica nem sempre vem em vozes altas, clique em inscrever-se. Você vai querer estar aqui quando a verdade aparecer. O sol ainda não havia nascido completamente sobre o horizonte da cidade quando Autumn Riley chegou ao terminal. Era cedo até mesmo para os padrões do aeroporto, mas a fila para acesso prioritário já estava se formando. Autumn ficou pouco afastada dela, não porque não pertencesse, mas porque havia aprendido há muito tempo que a proximidade muitas vezes convidava ao escrutínio. Ela usava moletom azul marinho, jeans simples e tênis que já viram dias melhores. Seu cabelo estava preso em coque baixo, e ela não carregava nada além de uma sacola de lona pendurada no ombro. Sem mala de rodinhas, sem bagagem de grife. Apenas ela e a silenciosa determinação de alguém que havia viajado sozinha muitas vezes, por razões muito mais importantes do que umas férias. Ao se aproximar da fila de acesso, funcionário escuro e bem vestido no início da fila a olhou com brilho de hesitação. Seu crachá dizia Kyle, e embora ele exibisse o sorriso predicado do atendimento ao cliente, suas sobrancelhas se contraíram no momento em que Autumn se adiantou. Olá, ele disse, inclinando a cabeça ligeiramente. Esta faixa é para viajantes executivos e de primeira classe. Seu tom era educado, mas havia uma corrente por baixo, uma de suposição. Autumn não se encolheu. Ela simplesmente levantou seu cartão de embarque digital. Eu sei, ela disse, sua voz uniforme. O sorriso de Kyle vacilou por uma fração de segundo, mas ele se recuperou rapidamente e escaneou o código em seu telefone. Atrás de Autumn, homem de meia idade de blazer e fone de ouvido Bluetooth suspirou impaciente. Kyle olhou por cima do ombro dela para o homem depois de volta para Autumn, de repente sentindo a pressão para acelerar as coisas. Ele digitou alguns botões em sua tela. Depois deu a ela sorriso que mal alcançava seus olhos. Certo, você está dentro. Ok, pode prosseguir, senhora. Mas enquanto ela avançava, Kyle se inclinou para a colega ao lado dele e sussurrou alto o suficiente para ela ouvir. Pensei que ela estava perdida. A outra funcionária deu uma risada curta e divertida. Autumn continuou andando. Na segurança, as coisas não melhoraram. Embora seu cartão de embarque mostrasse claramente a liberação do TSA pre-check, ela foi puxada para o lado. Verificação aleatória, o agente murmurou, indicando-a para uma mesa separada. Sua sacola foi aberta, o conteúdo revirado, produtos de higiene pessoal em tamanho de viagem, livro, envelope lacrado e uma única pasta com fecho de cordão vermelho. O agente parou no envelope. O que é isso? Documentos legais, Autumn disse calmamente. Privado. Você é advogada ou algo assim? Ele perguntou, virando-o. Não exatamente, ela respondeu. Depois de momento,
o agente encolhiu os ombros e deixou passar. No fundo, a fila se movia suavemente para os outros, homens de terno, casais com malas de grife, uma senhora idosa com colar de diamantes que captava as luzes do teto. Autumn notou o padrão, mas não reagiu. Ela havia se acostumado. A maneira como os sistemas pesquisavam mais quando voce não parecia ser o que esperavam. A maneira como as suposições seguiam como sombras em luz fluorescente. Ela chegou ao portal com tempo de sobra, portal sino de acordo com a tela, e sentou-se no canto da área de espera. Ela não checou o telefone, não rolou a tela, não ligou ou mandou mensagem. Em vez disso, ela colocou a sacola ao lado dela, tirou o envelope lacrado e o apoiou no colo. Era pesado metaforicamente falando. Dentro dele, os detalhes de uma transferência financeira que tinha o potencial de alterar o futuro de uma das maiores fusões de companhias aéreas da América do Norte. Ela não parecia ser, mas era o voto decisivo. Uma criança e carinho ali perto a encaro. Autumn ofereceu pequeno sorriso. A mãe da criança olhou para cima, encontrou o olhar dela e rapidamente virou o carinho na direção oposta. Autumn expirou lentamente e recostou-se na cadeira. O alto-falante acima dela chiou. Última chamada para o voo 237 para Boston. Todos os pasajeros restantes, por favor, dirijam-se ao portal C12. Ela observou a agente de portal lidando com aquele voo. A maneira como ela sorria facilmente para o homem com a pasta. A maneira como ela acenou para a mulher como golden retriever em uma bolsa de transporte. A polidez vinha em camadas aqui como a disposição dos assentos. Ela sabia que estava no fundo da hierarquia invisível, mas isso não a incomodava. Ela não estava ali para se sentir confortável. Ela estava ali para observar, para testar, para confirmar uma suspeita. Faziam 3 anos desde que ela recebera a carta. Fundo fiduciário como uma cláusula. Sua aprovação era necessária antes que a próxima fase de investimento em uma grande empresa de transporte pudesse ser finalizada. Mas o escritório de advocacia que supervisionava o processo havia feito um pedido estranho. Eles queriam que ela voasse uma das rotas pessoalmente, incógnita. Veja como eles a tratam, disse o sócio-gerente. Veja como eles a quando pensam que voce é ninguém. E então aqui estava ela. Um anúncio de embarque quebrou seu fluxo de pensamento. Agora embarcando o grupo para o voo 1187 para Denver. Primeira classe executivos Platinum. Por favor, aproximem-se do portal. Autumn se levantou e caminhou calmamente em direção à fila. Homem 2 lugares à frente olhou para ela. Depois de volta para a agente do portal como se buscasse confirmação de que ela pertencia ali. Quando foi a vez dela, a agente mal olhou para cima. Senhora, o embarque é apenas para a primeira classe e executivos Platinum. Autumn mostrou sua passagem novamente. Assento tu é, ela disse baixinho. A agente pescou, escaneou e forcou sorriso. Pode ir. Ao pisar na ponte de embarque, ela sentiu o calor de múltiplos olhares em suas costas. Ela não parecia de primeira classe. Ela não agia como se precisasse. Esse era o ponto. Ela chegou ao seu assento e sentou-se lentamente, colocando o envelope suavemente no bolso do assento à sua frente. O homem não deu a ela um aceno educado, depois voltou para seu e-mail, os compartimentos superiores baterão o zumbido do motocomeco. E Autumn, pela primeira vez naquela manhã, permitiu-se um pequeno suspiro de controle. Deixe-os continuar olhando. Eles não têm ideia do que este voo realmente significa. O zumbido da aeronave se aprofundou enquanto a porta de embarque se fechava com uma finalidade aborrecida, selando a hierarquia que havia sido cuidadosamente construída no espaço entre os números dos assentos. Autumn sentou-se no perto da janela, sua sacola cuidadosamente guardada debaixo do assento à sua frente, e o envelope lacrado repousava sobre seu colo como uma âncora. O homem ao lado dela, vestido com casaco esportivo cinza mescla e óculos de grife, ofereceu leve sorriso sem falar, depois retomou a digitação em seu tablet, claramente preocupado. As luzes da cabine diminuíram ligeiramente enquanto os comissários de bordo se moviam rapidamente pelo corredor, fechando compartimentos e contando cabecas, seus olhos passando por Autumn como se ela fosse código de barras não verificado em mar de compras premium. Uma delas, uma mulher com coque elegante e crachá que dizia Sloan, parou brevemente ao chegar à fila 2 verificando ambos os assentos. Sua expressão era neutra, mas não calorosa. Seu sorriso praticado, mas não dado livremente. Bom dia, ela disse com tom que não subiu. Autumn respondeu com aceno educado, não recebendo nenhuma troca.
Minuto después, a supervisora de cabine pasó pelo corredor con una prancheta, parando apenas o tiempo suficiente ao lado de su fila para susurrar algo para Sloan. Ambas olharam para Autumn antes de continuar en direcao a cabine. En cuanto había comenzaba a taxiar, Autumn sentiu a sutil mudança de atitude, nao ostensiva, nao dramática, mas inconfundiblemente intencional. Uma garrafa de agua foi entregue aos pasajeros na fila 1, depois na fila 3. A fila 2 foi pulada. Sloan passou por ela 2 vezes, cada vez oferecendo itens a outros pasajeros, mas nunca olhando diretamente para ela. Autumn manteve olhar na janela, seus dedos rocando suavemente a borda do envelope, mas ela registrou cada movimento. É um mundo construído sobre controle. O poder muitas vezes residia nas menores decisões, e naquele momento alguém havia decidido torná-la invisível. Quando o carrinho de bebidas rolou pelo corredor após a decolagem, Sloan ficou parada rigidamente enquanto a atendente júnior perguntava a Autumn o que ela gostaria de beber. Apenas água, Autumn respondeu. A atendente pareceu hesitante, depois se inclinou em direção a Sloan e sussurrou algo. Sloan sussurrou de volta, depois se virou para Autumn com sorriso forcado. Infelizmente, señora, o servicio de bebidas cortesia não está incluído na sua clase de passagem, ela disse. Autumn ergueu uma sobrancelha, mas não argumentou, mesmo para a primeira classe. Ela perguntou calmamente. Sloan piscou, olhou para seu manifesto, depois hesitou. Vou verificar como chefe de cabine, ela disse brevemente e seguiu sem dizer mais nada. O homem notou bilancule e olhar confuso. Pensei que as bebidas estavam incluídas na primeira classe. Ele perguntou a ninguém em particular. Autumn não respondeu. Algumas filas à frente, bebê começou a choramingar. O som era suave no início, mas rapidamente se tornou choro alto. A comissária de bordo ofereceu sorriso caloroso a Mae, trouxe cobertor, depois ofereceu para aquecer o leite. O contraste doía, não porque Autumn esperasse ser mimada, mas porque o roteiro da hospitalidade estava sendo editado em tempo real para excluí-la. Momentos depois, outra comissária de bordo voltou como pano quente e o ofereceu ao seu companheiro de assento, perguntando se ele precisava de mais alguma coisa. Ele recusou. Autumn não foi abordada. Ela permaneceu imóvel, os dedos repousando no envelope, o peso do papel mais pesado agora. Ela não conhecia todos os envolvidos neste voo, apenas as estruturas, mas já reconhecia o padrão. O poder estava as pessoas não quando elas eram barulhentas, mas quando eram quietas. E naquele momento ela estava falando em fazer barulho, ou assim eles pensavam. Na metade do voo, o chefe de cabine principal, homem alto chamado Bryce, parou em uma fila, ajoelhou-se ligeiramente e pediu seu cartão de embarque. Tivemos problema de assento relatado pela equipe de terra, ele disse sem preâmbulo. Você se importaria se eu escaneasse suas credenciais novamente? Autumn levantou o telefone, desbloqueando-o com toque e mostrando o cartão de embarque mais uma vez. Bryce o encarou por alguns segundos a mais do que o necessário. Então, com olhar estranho, ele disse. Estranho, deve ter sido erro de sincronização, vou anotar. Nenhuma desculpa, nenhuma clarificação. Apenas uma sugestão vaga de algum problema invisível que de alguma forma justificava a escolha dela. Quando ele se levantou e foi embora, Sloan voltou segundos depois, ajoelhando-se com sorriso excessivamente brilhante. Ajustamos seu registro, senhora, ela disse, como se o registro alguma vez tivesse sido o problema. Então ela acrescentou em tom mais baixo. Avise-nos se precisar de algo. Mas Autumn não respondeu. Ela olhou pela janela em vez disso, observando as nuvens se dividirem e se reunirem como células sob microscópio. Ela já havia voado essa rota antes, anos atrás, quando ainda era adolescente, viajando pela primeira vez para comparecer a funeral do outro lado do país. Aquela viagem havia mudado sua vida. Foi o momento em que ela aprendeu que o mundo não lhe dava respeito. Ele esperava para ver o quanto você suportaria antes de considerá-lo digno. E às vezes, mesmo assim, ele decidia contra você. A memória pairava agora como vapor. Assim que a luz do cinto de segurança acendeu novamente, Sloan retornou à fila de Autumn e agachou-se ligeiramente ao lado dela. Desculpe, ela disse em tom ensaiado. Parece que sua atribuição de assento pode ter sido alterada durante o embarque. Você se importaria de se mudar para o 17D? Tivemos pedido para rearranjar para o balanco de peso. Autumn virou-se para ela com olhar medido. Balanco de peso? Ela repetiu.
Esa ella explicação. Sloan assentiu, seu sorriso se apertando. Sim, senhora, apenas protocolo. Autumn olhou para ela calmamente. Não disse nada. Depois recostou-se em seu assento. Vou ficar onde estou. O sorriso congelou nos lábios de Sloan. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, o intercomunicado chiou novamente. Senhoras e senhores, estamos esperando turbulência leve. Por favor, permanezcan sentados e mantenham seus cintos de segurança afivelados. Autumn expirou lentamente. Nenhuma outra tentativa de realocá-la foi feita. A turbulência nunca veio. O tempo se esticou. Pessoas cochilaram, digitaram, sussurraram. Autumn permaneceu em silêncio, imóvel, o envelope intocado. A verdadeira turbulência, ela sabia, estava apenas começando. E quando chegasse, não viria do céu, viria do chão em que eles pensavam estar. O zumbido da cabine se acalmou em ritmo mecânico, o tipo de ruído de fundo que a maioria dos passageiros ignorava enquanto adormeciam. Assistiam a filmes suaves ou ouviam audiolivros caros. Mas Autumn, ironicamente, não estava ignorando, ela estava catalogando. Cada palavra, cada olhar, cada oferta de serviço seletivamente ignorada foi silenciosamente empilhada em arquivo mental que ela aprendeu a construir desde que era velha o suficiente para notar a diferença entre ser vista e ser servida. O silêncio nunca estava vazio, estava cheio de decisões, e as que estavam acontecendo ao seu redor não eram acidentes, elas eram ensaiadas, calculadas e, pior, eram confortáveis para as pessoas que as executavam. Sloan voltou novamente, desta vez com todas as cuentas em uma bandeja de prata, oferecendo-as como agradável acuesta para as filas 3 e 4 atrás dela. A fila de Autumn pulada, nenhuma explicação, nenhum reconhecimento, nem mesmo contato visual. O homem ao lado dela há muito tempo estava imerso em seu trabalho, talvez muito desconfortável para notar, ou muito acostumado ao fato de que o conforto como este muitas vezes vinha à custa de outra pessoa. Autumn não pediu a toalha, ela nunca o fez. Ela apenas sentou-se em silêncio, olhando para a bandeja enquanto ela passava por ela novamente como fantasma ignorando os vivos. 20 minutos depois, o cheiro de pau aquecendo encheu a cabine. O serviço de refeições de primeira classe havia começado. Carrinhos de metal clicavam e deslizavam entre as filas, cobertos com panos para parecerem elegantes. Embora Autumn soubesse que ainda era o mesmo processo nos bastidores, a qualquer empregada servir remover. Sloan reapareceu, agora com cardápio e sorriso forcado. Ela parou em tubi, apresentou as opções com floreio e anotou algo perfeitamente em sua caderneta. Então ela passou por Autumn como se ela fosse casaco extra pendurado no apoio de braço. O carrinho seguiu em frente, sem cardápio, sem pergunta. Autumn esperou, com 3 fileiras servidas antes de limpar a garganta suavemente. Sloan virou a cabeça, mas não se aproximou. Fui ignorada para o serviço de refeições? Autumn perguntou, sua voz baixa e firme. Sloan voltou com paciência mecânica. Eu não tinha certeza se você era elegível. Ela disse com uma leve risada, o tipo que carregava condescendência disfarçada de falso charme. Às vezes, essas atribuições ficam complicadas. Autumn inclinou a cabeça. Estunesa, seu tom não subiu, mas seus olhos eram afiados. Não há nada de complicado nisso. Sloan hesitou, então verificou o manifesto novamente, desta vez mais visivelmente, como se precisasse executar o ato de verificação para sua própria autoconfiança. Certo, ela disse, assentindo rapidamente. Você gostaria do frango assado com ervas ou do bacalhau comiso? Autumn escolheu o bacalhau sem molhar para ela. Já vem, disse Sloan com uma alegria frágil e desapareceu novamente. Quando a bandeja chegou 15 minutos depois, veio fria. O peixe mal estava aquecido, os vegetais murchos, o arroz pegajoso de jeito que não era intencional. Autumn não tocou nele. Ela colocou a tampa de volta sobre o prato, empurrou a bandeja para a frente 1 centímetro e voltou para seu envelope, ainda intocado, mas de alguma forma mais pesado a cada hora que passava. Do outro lado do corredor, outro passageiro pediu refill. Comissário apareceu instantaneamente. Autumn observou a interação se desenrolar, modelo perfeito de atenção e serviço. Ela não invejava isso, ela media. Essa era a diferença. Aos 33, ela há muito tempo havia parado de querer ser aceita. O que ela queria agora era testar o que as pessoas faziam quando achavam que não tinham que fingir.
Então veio o momento que selou o tom da cabine, homem talvez com seus 50 e poucos anos, calcas caquiofones de ouvido caros, desceu da fileira 5 e se encostou no assento de Autumn como se fosse propriedade pública. Ele disse para Sloan, alto o suficiente para os outros ouvirem, ela está na primeira classe. Ele nem olhou para Autumn enquanto dizia isso. Ela não se virou, ela não precisava. A pergunta não era para ela, era para ser uma afirmação em forma de pergunta. Sloan riu baixinho, mas não o suficiente. Ela está na lista. Ela respondeu, passando pelo homem. Deve ser resgate de pontos ou algo assim. O homem riu, deu 2 palmadas no assento e voltou para sua fileira. Autumn não se moveu. Seu coração não acelerou, mas seus dedos se enrolaram um pouco mais apertados ao redor do canto do envelope. Se ela tivesse falado naquele momento, ela não tinha certeza se seria calmamente. Ela precisava de calma para o que viria a seguir. Mais tarde, durante a limpeza da cabine, atendente diferente veio por ali. Homem mais jovem, claramente mais novo, menos polido. Ele pegou a bandeja de Autumn e parou. Não gostou do peixe? Ele perguntou quase envergonhado. Autumn deu a ele olhar educado, mas ilegível. Estava frio. Ele assentiu, murmurou algo que parecia desculpe e afastou o carinho. Alguns segundos depois, ela ouviu sussurrar algo para Sloan, que imediatamente lançou olhar de volta para a fileira 2 com uma expressão que não era culpa, mas irritação. Autumn percebeu. Sloan não sorriu novamente pelo resto do voo. A voz do capitão eventualmente veio pelo alto-falante, anunciando a descida. A maioria dos passageiros estava meio adormecida ou com fones de ouvido, mas Autumn permaneceu alerta. Ela não confiava na facilidade, especialmente na Ali. Sloan passou pela última vez, verificando cintos de segurança, e quando parou na fileira 2, ela olhou para a sacola de Autumn no chão. Apenas lembrete, ela disse secamente, todos os itens pessoais devem ser guardados no compartimento superior durante o pouso. Autumn olhou para ela de forma uniforme, eu já vou antes. Sloan não respondeu, ela seguiu em frente, enquanto as rodas tocavam o chão e a cabine balancava suavemente. A mão de Autumn se moveu para o envelope novamente. O momento estava se aproximando. Ela não tinha dito muito. Ela não precisava. Mas tudo o que eles haviam feito, cada toalha pulada, cada regra dobrada passiva-agressivamente, cada olhar e sussurro, já havia falado alto o suficiente para ela. E enquanto o avião taxiava em direção ao portal 32, ela sentiu novamente. Não raiva, não medo, apenas o clique frio e deliberado de confirmação. Ela esperou a luz do cinto de segurança apagar antes de pegar sua sacola e tirar não apenas o envelope. Mas Autumn não se apressou. Enquanto os passageiros começavam a pegar seus pertences, ela se aglomerar no corredor, esbarrando uns nos outros com bolsas de laptop e sacos de perfume duty free. Ela permaneceu sentada. Ela deslizou o envelope para o colo com o mesmo cuidado com que se manuseia uma antiguidade frágil. O lacre ainda estava intacto, o emblema de que era vermelho brilhando fracamente sob a luz fraca da cabine. Pequeno movimento chamou sua atenção. Sloan parada perto da frente da cabine, observando-a sem fingir o contrário. Não havia mais fio de atendimento ao cliente agora, o voo havia terminado. O show havia acabado, e tudo o que restava era a tensão persistente de uma dinâmica de poder que ainda não havia se revelado completamente. Autumn esperou até que o corredor clareasse pouco antes de se levantar, sua sacola de lona sobre o ombro, o envelope na mão. Ela caminhou lentamente, intencionalmente. No limiar da aeronave, o capitão havia saído. Protocolo padrão para o desembarque da primeira classe. Ele estava sorrindo para os outros passageiros, agradecendo-lhes, acenando educadamente. Quando Autumn chegou à porta, seu sorriso desvaneceu ligeiramente. Boas viagens, ele disse como uma pausa. Autumn assentiu, mas não retribuiu o cumprimento. Ela pisou na ponte de embarque, o ar frio recebendo como sinal de trânsito. No meio do corredor, agente do aeroporto uniformizado se colocou em seu caminho. Sortarile, ele perguntou, prancheta na mão, fone de ouvido ajustado. Autumn não piscou. Sim, o homem deu aceno educado. Tivemos pedido para verificar seu destino final antes de liberar sua bagagem. Apenas uma atualização de rotina. Os lábios de Autumn se contraíram, não em sorriso, mas em algo que lembrava descrença. Você precisa verificar para onde estou indo. Ela repetiu. O agente olhou para sua prancheta. Sim, senhora.
Parece que houve uma reclassificação em sua reserva. Voce foi listada sob status de sinalização código 19B, substituição interna necessária. Autumn deu pequeno passo à frente. Quem arquivo esse código? Ela perguntou, a voz agora afiada, cada sílaba caindo com clareza. O agente hesitou. Não diz pode ter sido gerado automaticamente. Não foi, ela disse secamente. Leve-me para quem está cuidando disso. O agente se remexeu desconfortavelmente, depois indicou corredor lateral fora do saguão principal. Por aqui, senhora. Ela o seguiu por corredor estreito forrado com portas de armazenamento e carpete industrial. O cheiro estéril de desinfetante usado em excesso no ar. No final, uma pequena sala marcada como operacoes retenção tribi estava aberta. Dentro, uma mesa com duas telas, uma impressora e uma mulher de blazer preto a comprimento com excelente. Seu crachá dizia Turner, supervisora de ligacao terrestre. Ela não sorriu, surta. Really? Ela disse secamente. Encontramos uma anomalia em seu registro. Parece que seu assento foi reatribuído no meio do voo devido a uma revisão interna. O sistema sinalizou sua reserva como irregular, possivelmente upgrade acidental. Autumn colocou o envelope sobre a mesa suavemente, ainda sem abri-lo. Irregular como? Ela perguntou. Turner digitou em seu teclado. Diz que a passagem se originou de uma fonte de voucher legado ligada a programa de fidelidade aposentado que não é mais reconhecido por nosso sistema atual. Autumn ergueu uma sobrancelha. Então, seu sistema não reconhece mais seus próprios ativos. Turner fez uma pausa. Programas legados podem às vezes ser manipulados. Revendedores fraudulentos têm sido problema. Autumn permaneceu imóvel, absorvendo o peso da acusação envolta em fraseado profissional. Voce está implicando que eu embarquei fraudulentamente em assento que paguei. Turner endireitou as costas ligeiramente. Não estamos acusando Voce de nada, senhora. Estamos simplesmente protegendo nossa integridade operacional. Autumn a encarou por longo momento, depois pegou sua bolsa de lona e tirou uma carteira de couro preta. Ela deslizou cartão fino e o colocou ao lado do envelope. Era platina em relevo e tinha número de série, não para banco, mas para identificação. Turner o encarou, piscou, depois olhou para cima. Desculpe, o que é isso exatamente? É autorização de acesso, Autumn respondeu. Nível 4 de liberação sob a Easton Financial Holdings. O agente ao lado dela se enrijeceu. Turner franciu a testa. Essa é uma empresa de private equity. Não, Autumn disse, abrindo calmamente o envelope e tirando documento de uma página com papel timbrado tão finamente impresso que brilhava. É a instituição controladora que possui 41% das ações pendentes de fusão da sua companhia aérea. Ela segurou o documento deixando Turner ver o selo, as assinaturas, as datas. Este é acordo de divulgação vinculativo. Usou a testemunha listada e a assinatura final antes da liberação de conformidade. A sala mudou, não fisicamente, mas energeticamente, da maneira como a atenção faz quando alguém percebe que a pessoa que eles estavam tentando dispensar é quem detém a chave do portal. A boca de Turner se abriu ligeiramente. Fui informada, é claro que não. Autumn interrompeu, porque este voo nunca foi sobre divulgação pública. Foi teste no mundo real. Engajamento anônimo da única pessoa autorizada a validar a cláusula de liberação de confiança. Estou aqui como verificadora, não como VP. O silêncio se estendeu. O agente de operacoes mudou seu peso, claramente reavaliando tudo o que acabara de ocorrer nas últimas 6 horas. Turner endireitou as costas novamente, desta vez por formalidade, não por poder. Certa, Riley, gostaríamos de oferecer. Não, Autumn interrompiu. Voces não oferecerão nada. Voces reportarão tudo. Ela se virou para o agente. Onde está minha mala? Ele gaguejou no depósito dito, senhora. Posso acompanhá-la? Autumn assentiu, pegou o envelope e o cartão, e saiu da sala sem dizer mais nada. O corredor parecia mais frio agora, o ar estéril mais perceptível em sua pele. O agente a seguiu, comunicando-se baixinho pelo rádio enquanto se dirigiam para o nível de bagagem. Quando chegaram, a esteira estava vazia. No canto, sua sacola de lona havia sido colocada ao lado de uma lixeira de álcool com uma etiqueta amarela anexada, item não verificado, acceso limitado. Ela a pegou sem dizer uma palavra. Zíper estava meio aberto. Ela verificou a pasta dentro, páginas ligeiramente dobradas, não faltando, mas tocadas. Ela olhou para o agente. Isso foi aberto. Eu não sei, senhora. Não deveria ter sido. Ela fechou a sacola e a jogou sobre o ombro. Chame seu supervisor, ela disse. Agora. Ele assentiu e se afastou.
Autumn se viró para a parede distante, onde uma janela fina mostrava a borda da pista. Aviões decolavam a cada 3 minutos. Tudo lá fora parecia em ordem, mas a verdadeira turbulência já havia começado abaixo da superfície. E entre as linhas por trás dos roteiros de serviços sorridentes e dos senhora que escondiam a verdade do que as pessoas pensavam que tinham permissão para controlar. Ela sabia que não podia consertar o sistema em um voo, mas ela também sabia. O corredor fora da área de bagagem era forrado com paredes cinza industrial e luminacal fluorescente que piscava ligeiramente, e o cheiro fraco de produtos de limpeza que pairava no ar como resíduo de muitos pedidos de desculpa. Autumn estava sozinha com sua sacola no ombro, seus dedos apertando a alca mais forte do que ela percebia. Sua respiração estava uniforme, mas sua mente não estava mais calma. Estava focada. Ela ouviu passos antes de ver o homem. Ele dobrou a esquina rapidamente, vestindo um terno azul marinho sob medida e um craque prateado que dizia Eric Dempsey, gerente de ópera que este solo. Ele estendeu a mão, mas Autumn não a pegou. Ela apenas o olhou, não hostil, mas pouco convidativa, e disse, voce abriu minha mala. O sorriso de Eric falhou, depois voltou com verniz profissional. Tivemos que garantir que o item dentro não fosse uma preocupação de segurança. Envelope lacrado com uma insígnia legal. Ela respondeu, esse era o seu risco de segurança. Eric gesticulou para uma sala privada próxima. Voce se importaria de entrar para que possamos esclarecer alguns assuntos. Autumn não se moveu. Voce quer dizer para que possa controlar a conversa em particular? Ele piscou, depois limpou a garganta. Nosso sistema a sinalizou como uma preocupação comportamental. Por que eu me recusei a trocar de assento? Autumn perguntou, sua voz baixa, firme e afiada. Eric hesitou. Recebemos relatório de que seu comportamento em relação à tripulação de cabine foi. Medido, ela ofereceu, incompatível, potencialmente confrontacional, ele concluiu. O protocolo exige que registremos esses casos para futuros registros de viagem. Autumn se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Voce está tentando reescrever os fatos, ela disse, não porque eu fui agressiva, mas porque eu não cedi. Eric olhou por cima do ombro dela, examinando o corredor como se quisesse uma saída desta conversa mais do que uma resolução. Olha surta. Really, podemos arquivar resumo de incidente ou deixar isso passar, mas eu recomendo que desescalemos. A risada de Autumn foi suave, quase silenciosa. Essa é a palavra que vocês tanto amam, não é? Desescalar. Vocês criam a escalada, depois enquadram minha reação como o problema. Eric se endireitou, os olhos ligeiramente semicerrados. Se você está insatisfeita com a forma como isso foi tratado, você pode enviar uma queixa através de nossa equipe de relações como hóspedes. A expressão de Autumn não mudou. Você quer dizer o mesmo departamento que registrou relatório falso 5 minutos depois que eu puse? Eric não respondeu. Seu telefone vibrou no bolso e ele olhou para ele antes de murmurar. Com licença, e se afastar com uma velocidade que denunciava urgência. Autumn o observou dobrar a esquina e desaparecer em outro corredor. Ela exhalou lentamente, depois se virou para encontrar assento no canto da área de espera. A sala estava quase vazia, apenas alguns funcionários de terra passando, e homem mais velho limpando o chão com esfregão largo. Ela sentou, colocou a sacola no colo e tirou a pasta novamente. As bordas agora estavam dobradas. Alguém havia folheado, provavelmente sem interesse, apenas como a descuidada desconsideração de alguém que presumiu que nada lá dentro poderia importar por causa de competência. Essa era a parte que sempre doía mais do que o ato em si. A certeza que eles carregavam de que nada que ela segurava poderia valer mais do que o que eles presumiam sobre ela. Ela pegou seu telefone e abriu o aplicativo seguro vinculado ao portal do administrador. Sua impresa digital desbloqueou a criptografia e em segundos ela estava revisando uma lista de IDs de pessoal sinalizados em vários aeroportos. Zonas enviadas a través de relatórios de auditoria anónimos. O nome dela apareceu uma vez sob passageiro não cooperativo. Abaixo, código 37C. Ela acessou o relatório. Era esparso, quase deliberadamente vago. Assunto questionou autoridade, recusou instrucos de cabine, elevou tom verbal, recusou realocacao, reteve documentação pessoal. Nada disso era verdade. Tudo era apenas o suficiente para justificar o tratamento. Não punição, nem mesmo disciplina, apenas exclusão. Ela fechou o aplicativo e recostou-se,
dejando a Cabeca reposar contra la pared fría atrás de la. O alto-falante chamava nomes para asistentes de retirada de bagaje e agentes de chamada. Ninguém chamou dela, ninguém precisava. Ela não deveria ser servida ali. Ela deveria ser silenciosamente apagada. A estratégia não era confronto. Era corrosão. Pouco a pouco, eles minavam a percepção de seu valor, não com insultos ou gritos, mas com toalhas retidas, menos silenciosos sinalizadores mal arquivados e peixe frio. Eles não gritaram que ela não pertencia, eles apenas queriam que ela duvidasse se algum dia pertenceu. As portas duplas à sua direita se abriram e homem com colete neon entrou como uma prancheta. Autumn Riley? Ele perguntou, ela assentiu. Recuperamos seu item pessoal. Ele disse, erguendo uma pasta de documentos familiar. Este simulacre foi encontrado perto de uma estação de zeladoria. Ele acrescentou. Provavelmente caiu durante a transferência. Autumn não se moveu. Não caiu? Ela disse baixinho. Foi levado. O homem piscou, claramente confuso, então colocou a pasta na mesa. Não há como provar isso, senhora. Não foi registrado. Exatamente. Autumn respondeu, levantando-se. Ela abriu a pasta. Nada estava faltando, mas a página final do contrato agora tinha uma dobra na linha da assinatura, como se alguém a tivesse dobrado sem cuidado. Ela a alisou cuidadosamente, colocou-a de volta e olhou para cima. Do lado de fora da janela estreita da sala, ela podia ver duas comissárias de bordo passando. Uma delas era Sloan. Ela não estava sorrindo agora. Ela estava no meio de uma conversa animada, provavelmente recontando a mesma versão da história que sempre contavam. A passageira difícil, o processo interrompido, os protocolos seguidos à risca. Autumn observou por um momento, não com raiva, nem mesmo com satisfação, mas com aquele mesmo silêncio que eles usaram para apagá-la. Só que agora era ela quem o detinha, e o silêncio, nas mãos quietas, era muito mais alto do que uma voz erguida em protesto. Ela saiu da sala e voltou para o terminal. O portal onde ela havia chegado agora estava embarcando novo voo. Agente de portal diferente estava escaneando passagens, rindo como grupo de passageiros bem vestidos. Autumn passou despercebida, até que não passou. Uma voz por trás. Sra. Riley, espere. Precisamos falar com a senhora antes que... Autumn voltou ao corredor com a precisão silenciosa de alguém que não tinha intenção de fazer uma quena, mas se recusava a diminuir diante de uma. Sua segunda ida ao lavatório foi sem incidentes, sem tropecos, sem atrasos, apenas uma simples necessidade após horas de voo. Mas no momento em que ela voltou ao corredor e alcançou seu assento, Sloan reapareceu, seu sorriso sumido, seu tom cortante como tipo de calma artificial que geralmente precede uma repreensão. Sra. Riley, ela disse alto o suficiente para as fileiras vizinhas ouvirem, agradeceríamos se a senhora permanecesse sentada pelo resto do voo. Múltiplos movimentos na cabine podem perturbar outros passageiros. Autumn olhou para ela sem piscar. Existe uma política contra usar o banheiro mais de uma vez. Sloan hesitou, escolhendo suas palavras. Claro que não, ela disse, mas certos comportamentos podem ser mal interpretados. Ficar em pé frequentemente em voo, demorar perto das estacas da tripulação, isso dá a impressão errada. Para quem? Autumn perguntou, sua voz firme, mas nunca elevada. Sloan sorriu finamente. Vamos apenas dizer que é melhor pecar pelo excesso de consistência. Autumn não respondeu. Ela sentou-se, apertou o cinto e olhou pela janela enquanto a aeronave iniciava sua descida inicial para a cidade. A luz do cinto de segurança soou, comissários de bordo se prepararam para o pouso. Os últimos anúncios de cabine coaram no alto, mascarados em neutralidade profissional, mas enquanto o avião taxiava em direção ao portal, Autumn notou a mudança de postura entre a tripulação. Sloan continuava olhando para a frente. A outra comissária de bordo trocou olhar com ela perto da cozinha. Breve aceno seguido de comentário murmurado em fone de ouvido. A mandíbula de Autumn ficou tensa. Ela conhecia aquela linguagem. Era procedural, não pessoal. Isso piorava as coisas. O protocolo não precisava de malícia para causar danos, só precisava de permissão. E aqui ela havia sido dada livremente. Quando o avião chegou ao portal,
o sinal de liberacao do sinto mal teve tempo de soar antes que duas figuras uniformizadas entrasen na cabine. Eles não eram policiais tecnicamente, mas usavam o distintivo da segurança do aeroporto, sabor diferente de controle, mais discreto, mas não menos absoluto. Eles se moveram com facilidade praticada, escaneando as primeiras fileiras como se estivessem lendo uma lista de verificação, parando diretamente na fileira 2A. Será Riley? O mais alto perguntou, como os profissionais, mas não cruéis. Gostaríamos que a senhora saísse conosco, apenas algumas coisas para verificar. Autumn não se moveu imediatamente. Há algum problema com meus documentos de viagem? Ela perguntou. Não, senhora. O segundo oficial respondeu. Fomos solicitados a fazer um acompanhamento de relatório de passageiro. É processo rápido. Que tipo de relatório? Ela perguntou novamente, seu tom inabalável. Preocupados foram levantadas em relação ao comportamento em voo, disse o primeiro, especificamente movimento durante fases de cabine seguras, relutância em cumprir as diretrizes de assento e interações percebidas como confrontadoras. Autumn levantou-se lentamente. Então estou sendo detida por ir ao banheiro e me recusar a ser ignorada. Ninguém está sendo detido, o oficial respondeu. Estamos apenas conduzindo uma triagem suave. A linguagem era deliberada, projetada para soar benigna. Autumn sabia melhor. Ela se virou para pegar sua bolsa debaixo do assento, notando que Sloan a observava com uma expressão que fingia preocupação, mas não tinha arrependimento. Os outros passageiros fingiram não notar, embora alguns olhassem por cima dos ombros, tentando parecer casuais enquanto registravam o momento com os olhos. Autumn jogou a bolsa sobre o ombro, apertou o envelope contra o corpo e seguiu os dois oficiais pelo corredor e para fora da aeronave. A ponte de embarque estava silenciosa exceto pelo eco de seus passos. Do lado de fora, as luzes do terminal brilhavam brancas fluorescentes a través das janelas de observação. Oficial ficou ligeiramente à frente, o outro ao seu lado. Sem algemas, sem força, apenas suave direcionamento a través de espaço projetado para parecer educado, enquanto ainda afirmava controle. Eles pararam perto de uma porta de serviço ao lado de uma estação de limpeza. Por aqui, disse abrindo-a para revelar corredor particular ladeado por paredes cinzas e sinalização que apenas funcionários normalmente viam. No final havia uma pequena sala com vidro fosco, duas cadeiras e uma mesa. Uma mulher de blazer já estava sentada lá dentro, digitando em monitor. Ela olhou para cima quando eles entraram. Será Riley, sua oficial Dana Reyes, ligação para conformidade pós-chegada. Posso ver sua identificação. Autumn enfiou a mão na bolsa e entregou sua identidade emitida pelo Estado e seu cartão de embarque. Reyes escaneou ambos, seus dedos movendo-se pelo teclado, olhos indo e voltando enquanto a tela carregava. Temos uma nota aqui, registrada pela equipe de voo, não relatório formal, apenas uma sinalização interna. Dice que a senhora expressou resistência ao protocolo de cabine e que sua conduta causou desconforto aos passageiros vizinhos. Autumn inclinou-se ligeiramente. Eles listaram quais passageiros? Não, senhora, Reyes disse, e por motivos de privacidade eles não são obrigados a isso. Então a acusação é anônima? Autumn disse, e não tenho chance de responder a ela antes de ser levada para uma sala de detenção. Reyes fez uma pausa. Não é uma sala de detenção, senhora. É local de triagem de cortesia. Autumn sorriu, mas o sorriso não atingiu seus olhos. A linguagem é impressionante, ela disse. A senhora fez isso parecer hospitalidade. Reyes não respondeu. A porta abriu novamente. Homem entrou com cerca de 40 e poucos anos, terno sem gravata, segurando uma pasta e uma expressão cansada. Será Riley, ele disse. Sou Paul Jennings, da supervisão de operações de clientes. Revisei o registro de incidentes e gostaria de esclarecer algumas entradas diretamente com a senhora. Incidente? Autumn perguntou. O seu lavatório e recusou uma refeição fria. Jennings assentiu claramente desconfortável. Sim, acredito que daí a nota se origina, mas a linguagem usada no relatório aciona certos protocolos automáticos. Palavras como não cooperativa acionam nível de escrutínio. Autumn olhou para ele. Então, se o sistema pune ou não as coisas, ele hesitou. Ele avalia sinais. E o sistema registra os sinais da equipe que ignora, exclui ou humilha. Jennings não respondeu.
Se o sistema registrou que minha bandeja foi deliberadamente servida tarde, que minha designação de assento foi contestada em pleno voo, ou que me disseram que minha presença perturbava outros passageiros, não há nota disso, ele disse baixinho. Autumn enfiou a mão em sua bolsa e retirou o envelope novamente. Ela não o abriu, apenas o colocou sobre a mesa como uma silenciosa declaração. Este documento tem o poder de afetar todo o contrato que sua companhia aérea mantém com 3 firmas financeiras regionais, ela disse. Sugiro que pare de ler sinais e comece a ler fatos. Jennings olhou para o envelope, Reyes olhou entre eles. O ar dentro da sala havia mudado novamente, ligeiramente mais denso, como a pausa antes da tempestade. Autumn cruzou as pernas lentamente, deliberadamente, seu tom frio e claro. Vocês tiraram a pessoa errada do avião? Autumn não se moveu por longo momento após sua última frase. O envelope permaneceu sobre a mesa como uma ameaça silenciosa, mas sua voz não carregava agressão, pânico ou súplica. Era a medida fundamentada em algo mais inquietante que a raiva. Autoridade? Jennings olhou para a oficial Reyes, que mantinha sua expressão neutra, mas claramente alerta. Ninguém na sala ousou falar primeiro. Autumn deixou o silêncio se instala antes de lentamente alcançar o foro interno de sua bolsa e retirar segundo envelope. Menor que o primeiro, selado com uma insígnia de cera vermelha que brilhava fracamente sob as luzes. Ela o colocou cuidadosamente ao lado do documento original. Isto, ela disse, tocando-o com dedo manicurado, é uma diretiva legal assinada do Conselho de Governança da Easton Trust. Ela concede total anulação discricionária a qualquer interferência de ativos, incluindo detenção pessoal, acesso a documentos ou classificação comportamental registrada sob falsas alegações processuais. Jennings piscou. Desculpe, Easton Trust, os olhos de Autumn encontráramos dele. Voce con ese o nome, ela disse, o segundo maior acionista da sua companhia aérea o con ese melhor. Lea com atenção antes de me tocar novamente. A oficial Reyes inclinó-se ligeiramente, examinando o selo, mas sem fazer menção de pegá-lo. Jennings hesitou, então pegou gentilmente o envelope e inspecionou a insígnia. Seus olhos se estreitaram ao ver o código serial micro estampado pressionado na cara. Isso está ativo? Ele perguntou. A partir desta manhã, Autumn respondeu, no momento em que sua tripulação de cabine tentou reclassificar meu comportamento, a diretiva tornou-se válida. Jennings cuidadosamente colocou o envelope de volta, ajustando-o como se fosse algo sagrado ou explosivo. Ele pegou seu telefone, digitou rapidamente, então olhou para Reyes. Você pode notificar o comando do terminal que talvez precisemos suspender mais engajamento aqui. Reyes assentiu e saiu da sala sem uma palavra. Autumn recostou-se na cadeira. Presumo que vocês já me registraram em seu sistema interno de incidentes, ela disse. Qualquer código que tenham usado, 37C, 82B, não se manterá. Na verdade, a partir de agora, todo o seu sistema regional está sendo revisado para como esse código é atribuído, mapeamento de padrões, correlação demográfica, histórico de perfil por pessoal. Jennings esfregou as têmporas. Isso é tratado por canal separado. Esse canal, Autumn respondeu, agora tem minha assinatura digital autorizando acesso a auditorias externas. O telefone dela, ainda no silencioso, vibrou uma vez. Ela o desbloqueou, tocou em único aplicativo, então virou a tela para ele. Uma mensagem piscou no topo, transmissor de diretriz ativa. Status de anulação, confirmado por comando do fiduciário. Jennings engoliu em seco. Isso vai além deste aeroporto, ele murmurou. Sim, Autumn disse calmamente, isso vai onde quer que o padrão vá. Nesse momento, o corredor lá fora irrompeu com zumbido de movimento, passos, vozes, telefone tocando por muito tempo, então a porta se abriu novamente e o oficial Reyes retornou, seu rosto agora marcadamente diferente. Não estoico, mas tenso. Atrás dela estava segundo oficial, este mais velho, claramente de patente superior, usando fone de ouvido de comunicação e segurando uma prancheta para a qual não se deu ao trabalho de olhar. Senhora, ele disse diretamente para Autumn. Acabamos de receber uma notificação urgente do Departamento Jurídico Central de nossa companhia aérea. A senhora deve ser liberada imediatamente. Sem mais questionamentos, todas as classificações pendentes foram suspensas. Como efeito retroativo, Jennings levantou-se. Quem autorizou isso? O homem não piscou. Jurídico executivo como uma nota paralela emitida ao vice-presidente regional de segurança. Ele olhou para baixo brevemente, lendo, citacao.
Cesar todas as interacoes operaciones como passageira Autumn Riley, ela está atualmente sob protecao de nível corporativo e engajada en un papel fiduciario ativo, Autumn Nausorio. Ela não se gabou, ela simplesmente levantou-se da cadeira com precisa tranquila e pegou seu envelope. O oficial deu um passo para trás para abrir caminho. Jennings olhou para ela, sua voz lutando para acompanhar o momento. Eu não sabia. Você não perguntou, Autumn respondeu. E essa é a raiz de tudo, não é? Ele abriu a boca novamente, mas não encontrou nada que valesse a pena dizer. Autumn virou-se para Reyes. Presumo que estou livre para reentrar no terminal. Claro, senhora, ela disse rapidamente. Gostaria de uma escolta? Não, Autumn disse. Gostaria de distância? Ela passou por eles, seus movimentos lentos, mas firmes, e abriu a porta ela mesma. Do lado de fora, o corredor não estava mais vazio. Dois administradores do aeroporto já estavam agrupados perto da porta do escritório de segurança, sussurrando em telefones. Um deles fez contato visual com Autumn e imediatamente se afastou. Ela passou por eles sem uma palavra. Seus saltos clicaram suavemente no chão de azulejo. Um metronomo calmo no caos que agora começava a se espalhar pelos sistemas de back-end do terminal. Em segundos, seu nome foi removido de uma dúzia de listas de observação internas. Avisos automáticos foram cancelados antes que pudessem chegar às equipes locais. Um ping de conformidade global foi emitido, sinalizando em vermelho qualquer ação futura tomada contra ela sem autorização direta do Conselho Executivo. Enquanto Autumn dobrava a esquina em direção ao saguão principal, ela notou uma mudança na linguagem corporal perto do portal. Se a equipe uniformizada se movia com urgência errática. Uma mulher de blazer sussurrava em um fone de ouvido perto do balcão de check-in. Alguém mais digitava furiosamente em um painel de controle atrás do balcão. Cada movimento dizia a ela a mesma coisa. O sistema havia alcançado sua identidade e agora estava tentando reverter o que já havia feito, reescrevendo desesperadamente seu próprio comportamento em tempo real. Ela parou perto de um quiosque de serviço digital. Puxou sua reserva e observou enquanto seu bilhete, original de primeira classe, reaparecia, completo com status prioritário e acesso atualizado a todos os lounges do terminal. Seu nome havia sido limpo, mas a mancha não estava nela, estava neles. Atrás dela, outra voz surgiu da área de embarque. Espere, não foi ela que eles tiraram do voo antes? Um passageiro perguntou. Sim, outra pessoa respondeu. Agora eles estão arrumando o assento dela? Autumn não olhou para trás. Ela não precisava. Ela deu um passo à frente, sua presença agora definindo o ritmo, não o interrompendo. E enquanto seu telefone acendia com uma nova mensagem criptografada marcada como confidencial, resposta de conformidade ativada, ela enfiou a mão na bolsa uma última vez. Autumn puxou a pequena caixa rígida de sua bolsa e a destravou com uma impressa digital enquanto caminhava, seus passos sem pressa, cada movimento deliberado e composto. Dentro havia um terminal móvel seguro, leve, mas com alta criptografia, algo não encontrado no varejo ou na classe executiva, do tipo emitido apenas para agentes fiduciários de trusts de investimento de alto nível. Ela o ligou como uma breve verificação e iniciou a sequência com facilidade praticada, seu polegar autorizando um gatilho silencioso que notificaria o sistema de monitoramento de transações financeiras que necessite que ela havia confirmado a ativação da identidade. Em segundos, o sistema respondeu uma luz verde pulsando no canto da tela. ID do acionista 99038 reconhecido. Autoridade transacional desbloqueada. Autumn Nausorio. Ela não precisava. Essa resposta não era apenas verificação, era uma assinatura digital de poder. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, em uma sala de conferências envolta em luz matinal e tensão financeira, 3 executivos do Comitê de Aquisição de Havenport olhavam para a notificação piscando em seu painel. Contato do executor do trust ativado. Autoridade de transferência de holding financeira Genesis AR. Todos eles sabiam o que isso significava. A transação, a fusão da US 41 Bilhos que reestruturaria a propriedade regional da companhia aérea, exigia a assinatura do último herdeiro vivo do patrimônio do fundador da Genesis, uma assinatura que eles não esperavam ser invocada até as reuniões finais de conformidade no trimestre seguinte. Esse herdeiro era Autumn Riley. Ela passou pelo posto de controle do lounge VIP com a mesma expressão que carregava durante toda a manhã
ilegível firme, mas agora cada scanner que ela passava reconhecia suas credenciais com prioridade silenciosa, sem mais telas vermelhas piscando, sem mais confusão ou pausa. Cada sistema respondia antes que ela o tocasse. O assistente no portal olhou para seu tablet e endireitou-se instantaneamente. Será really? Gostaria de uma suite privada ou acesso à sala de reuniões? Ele perguntou sem esperar ser solicitado. Autumn respondeu, não, apenas haverá terminal e me conecta ao seu oficial de conformidade. Acesso total, ele assentiu já digitando. Atrás dela, os sussurros começaram novamente. Desta vez daqueles que anteriormente haviam julgado seu silêncio como fraqueza. Espere, ela ecoem, alguém murmurou. Pensei que ela fosse apenas uma passageira comum. Mas essa frase, apenas uma passageira, não tinha mais peso. A falta de segurança, as sinalizações, a adulteração de documentos, as acusações de ser problema, elas não eram apenas violações. Eram agora passivos financeiros e a pessoa que eles haviam subestimado não era mais anônima. Autumn era a verificadora final de uma transação que, se não assinada dentro de 72 horas, anularia uma cláusula de direitos exclusivos pela qual Havenport vinha fazendo lobby desde o primeiro trimestre. O problema não era apenas que ela tinha poder, era que a companhia aérea a havia tratado como se ela não tivesse nenhum. Às 9:04, uma ligação foi feita diretamente da sede da Genesis para o departamento jurídico de Havenport. A voz na linha era precisa, concisa e masculina. Entendemos que será. Autumn Riley foi submetida a classificação comportamental inadequada em seu sistema de rastreamento de passageiros. A partir desta ligação, a Genesis Financial Holdings está interrompendo todo o avanço no pacote de alinhamento de capital até que memorando de risco interno seja enviado com descobertas de responsabilização. Além disso, estamos confirmando que ela é a principal acionista votante da participação silenciosa sob o guarda-chuva do Trust da Genesis. A linha ficou muda antes que perguntas pudessem ser feitas. No fundo, dos altos executivos financeiros da companhia aérea deixou sua caneta cair. Ela é aquela que nos disseram que nunca apareceria pessoalmente, ele murmurou. A participação dela era protegida por 10 níveis de anonimato. Até que não foi, respondeu o advogado-geral sombriamente. No terminal, Autumn recebeu a notificação que esperava. Anulação de status de risco confirmada. Solicitação de sincronização de holding Genesis pendente de assinatura. Ela tocou para adiá-la. Ainda não aqui. Primeiro, ela queria ver se eles agiriam por conta própria. Seu telefone vibrou novamente, desta vez como ID criptografado que ela reconheceu. L. Westbrook, diretor Assuntos Estratégicos Havenport Air. Ela recusou a ligação, que sintamos o peso da indisponibilidade. O mesmo peso que eles haviam imposto a sua presença durante toda a manhã. Ela caminhou lentamente até o longe do terminal leste, onde as operações senhores se reuniam durante os períodos de fusão, passou pela verificação biométrica sem parar e entrou na sala de reuniões de painel de vidro. Lá dentro, 3 pessoas esperavam, nenhuma delas falando, todas fingindo que não estavam monitorando sua localização desde o momento em que seu número entrou no sistema. O homem ao centro, o próprio Leonard Westbrook, foi o primeiro a se levantar, tentando invocar charme que nunca funcionou em mulheres como Autumn. Será really? Ele disse cuidadosamente. Obrigado por vir. Lamentamos profundamente o que aconteceu esta manhã. Queremos acertar as coisas. Ela sentou-se sem convite, colocou a pasta gentilmente sobre a mesa e a abriu, não para negociar, mas para mostrar-lhes o próprio futuro. O que aconteceu não foi erro. Ela disse. Foi espelho. Vocês construíram sistema que reflete o viés daqueles que o operam. Eu simplesmente dei a ele rosto que vocês não esperavam. Leonard inclinou-se para a frente, sua expressão tensa. Não tínhamos conhecimento de sua viagem hoje. Se tivéssemos sabido, vocês teriam me tratado diferente, Autumn terminou. Exatamente, e esse é o problema. Ninguém a interrompeu agora. Ninguém usava. Ela puso segundo documento, marcado com a marca d'água da Genesis Holdings, assinado por 3 administradores de trust. Esta é a retenção condicional do nosso plano de absorção de ativos. A menos que revertido até o final do dia útil de hoje, se o trimestre fiscal entrara em colapso, nossos parceiros retirarão seus hedges. As águas caíram antes do final da semana. A garganta de Leonard se moveu enquanto ele engolia. É sua assinatura decide isso. Sim, Autumn disse. E até agora não vejo razão para dar-la.
Atrás de la tela na parede piscou como uma notificação. Atualização de entrada da primeira entidade sinalizada da auditoria de logística, divisão de pessoal doméstico de Havenport Terminal C. Autumn tocou em seu tablet e abriu o alerta no tablet de Autumn piscou 2 vezes antes de expandir para painel de feed ao vivo, não apenas relatório estático, mas rastreamento de incidente ativo conectado aos sistemas de vigilância internos incorporados no Terminal C e na cabine da aeronave do VU-437. O programa de auditoria, ativado silenciosamente sob seu comando, já havia pulsado dados de registros de portal, comunicados da tripulação, registros de escáner e câmeras a bordo. A filma já carregou rapidamente, Sloan ignorando sua fila durante o serviço de toalhas, rindo baixinho após uma conversa com passageiro da fileira 5, falando em seu microfone de pulso momentos antes de Autumn ser sinalizada para movimento. A filma já não acusava, ela confirmava, em outro painel. O supervisor de check-in que havia redirecionado Autumn para a fila da econômica foi visto olhando para o nome dela, depois dispensando seu cartão de embarque sem escaneá-lo. Movimento registrado pelos scanners na leitura de atividade. Nenhum deles sabia na época que o sistema estava observando tão seguramente quanto eles a estavam observando, mas agora esses olhos reportavam não a eles, mas a ela. Do outro lado do aeroporto, na ala administrativa, telefone tocou na mesa de Lisa Halvorsen, chefe de ética de pessoal e aplicação de protocolo. Ela atendeu no segundo toque, já se preparando para a conversa. Sim, ela disse, ouvindo por exatamente 6 segundos antes de se levantar abruptamente. Quem? Ela perguntou. Ela é quem? A voz do outro lado deu a resposta que ela nunca esperava. Genesis. Lisa não perguntou mais nada. Ela pegou sua pasta, saiu de sua mesa e enviou o primeiro alerta. Revisão imediata de conformidade. Toda a equipe designada para o voo 447 deve se apresentar à sala de operações 6A em uniforme completo. No portal C-12, Sloan estava em seu turno e ajustando a designação da ponte de embarque para voo de partida quando seu microfone de pulso zumbiu. Sloan Carter, apresente-se à ala administrativa. Código de prioridade nível 3. Ela piscou, confusa, então olhou para ver gerente de andar já caminhando em sua direção. Agora, ele disse firmemente, traga seu diário de bordo. Ela o seguiu sem protestar, embora seu coração já tivesse começado a bater forte. Em outro lugar, Trent, o supervisor de check-in que havia redirecionado Autumn sem escanear seu passe, estava na metade de rerotação de transferência internacional quando seu acesso ao crachá o bloqueou da tela. Uma caixa vermelha apareceu, restrito, investigação de conformidade pendente. Segundos depois, uma ligação chegou pelo telefone na parede ao lado dele. O gerente do outro lado no cumprimento. Sala de operações 6C, traga seu registro de atividade de portal. Voce está sendo retirado no meio do turno. Dentro de 30 minutos, toda a tripulação de cabine do voo 4447 sentou-se em uma sala de operações de portas fechadas sob luzes fluorescentes que pareciam mais nítidas que o normal, como se elas também estivessem sintonizadas para o escrutínio. Nenhum deles havia sido informado exatamente por que estavam ali, mas a presença de oficial de conformidade, 2 chefes de área e especialista forense de ti dizia mais do que suficiente. Na frente da sala, Lisa estava com os braços cruzados, rosto ilegível. Iniciamos uma revisão de incidente classe B. Ela começou. Isso diz respeito a perfis discriminatórios e violações de protocolo ligadas a uma passageira viajando sob status de identidade protegida. Essa passageira foi desde então identificada como uma acionista estratégica em procedimentos de aquisição atuais. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Sloan se desviaram para seus colegas. Trent recostou-se na cadeira, a mandíbula apertando. Dos comissários de bordo murmurou, espere, ela era uma acionista. A voz de Lisa cortou novamente, não apenas uma acionista, a acionista. A única signatária discricionária da Genesis Financial. Cada interação que voces tiveram com ela está atualmente sendo revisada em registros de vídeo sincronizados. A tela atrás de Lisa ganhou vida, reproduzindo uma sequência silenciada de momentos de voo. Sloan pulando a toalha de Autumn, o momento em que ela sussurrou perto da cozinha, o clipe dela tentando realocar Autumn sob o pretexto de equilíbrio de peso. Cadárum datado com carimbo de hora interreferenciado com registros de serviço e designações de assento. Então, as comunicações de voz registraram conversas internas onde termos como cliente confuso.
probabilmente actualizado con puntos, e não se encaixan na primeira classe, eram casualmente trocados entre a equipe em canal de circuito fechado. Estes não são erros de cérvico, disse Lisa. São tendências comportamentais. Trent levantou-se abruptamente. Ninguém nos disse quem ela era. A resposta de Lisa foi imediata. Esse é o ponto, vocês não deveriam precisar saber. Outro clipe foi reproduzido, desta vez no portal, Trent segurando o cartão de embarque de autumn na mão, olhando uma vez, então o devolvendo sem escanear. Esse ato acionou a sinalização do perfil dela, o especialista MT acrescentou. Sua anulação congelou o acesso dela e disparou o ping de conformidade. Ela estava viajando sob status de identidade protegida. Sua falha invalidar o passe dela ativou o protocolo de revisar o manual que vocês tentaram usar contra ela. Trent abriu a boca novamente, mas Lisa não havia terminado. E vocês não pararam por aí. Suas notas de incidente foram escaladas para o centro sem a devida aprovação. Isso é quebra de cadeia de comando e falsificação de classificação de comportamento. A sala ficou em silêncio novamente, desta vez não por confusão, mas por pavor. O tipo de pavor que surgia quando pessoas que haviam confidentemente dispensado alguém percebiam que a pessoa que elas visavam não era vulnerável, mas vital. Com efeito imediato, Lisa disse: o supervisor de portal Trent Maxwell está suspenso, aguardando investigação. O rosto de Trent ficou vermelho. Vocês não podem me suspender sem o sindicato. O sindicato foi notificado, ela o interrompeu, e eles adiaram sua declaração inicial até que vejam a auditoria. Ela se virou para Sloan em seguida, comissária de bordo Sr. Sloan Carter, removida da rotação de voos como efeito imediato, seus registros de comunicação estão sob revisão de ética interna, o restante de vocês está em espera aguardando avaliação. Ninguém se moveu, ninguém protestou, porque o que era exibido atrás deles não era uma ameaça, era registro do tipo que não gritava. Apenas reproduzia tudo silenciosamente para que ninguém pudesse negar o que havia visto. Fora da sala, uma impressora zumbiu enquanto as descobertas preliminares da investigação eram distribuídas ao departamento jurídico. E no corredor, assistente digitava uma mensagem na caixa de entrada do CEO. Assunto: revisão de emergência, incidente com acionista, reunião imediata do conselho exeguida. Enquanto isso, no lounge, Autumn observou a tela atualizar novamente. O memorando foi enviado silenciosamente, não através de uma coletiva de imprensa, nem através de boletim disciplinar, mas como uma atualização de escala de voos enterrada dentro do portal de agendamento interno da companhia aérea. A linha de assunto dizia: reajuste da tripulação, mudança operacional imediata. Os nomes listados incluíam cada membro da equipe do voo 447, desde o chefe de cabine até os comissários de bordo de apoio, e cada havia sido redesignado para rotas domésticas de curta distância com classe de passageiro limitada, sem nível premium, sem status internacional e certamente sem exposição a clientes executivos. A empresa não usou a palavra rebaixamento, mas a mensagem era inconfundível: privilégios de primeira classe rescindidos, rotação internacional suspensa. Devido a uma avaliação de ética pendente, a nota de rodapé dizia: essas designações refletem uma mudança temporária de alinhamento pendente de retreinamento cultural, mas todos que liam a lista sabiam melhor. Isso não era uma mudança, era uma queda. Não o suficiente para demitir, apenas o suficiente para lembrá-los do que perderam. O suficiente para fazê-los sentir isso todas as manas em que se apresentavam em portos regionais, em cabines lotadas e layouts econômicos, para passageiros que não pediam toalhas com infusão ou pratos personalizados porque nunca os haviam tido para comer. O suficiente para mostrar-lhes que o poder pode ser silencioso e ainda absoluto. Sloan leu memorando em sua pausa, sentada no lounge dos funcionários perto do lado mais distante do Terminal F, onde a tripulação regional se reunia antes do embarque. Seu uniforme ainda impecável, sua postura ainda treinada, mas a ausência de confiança em sua expressão denunciava a verdade. Ela não estava furiosa. Ela estava atordoada. Em algum lugar profundo, ela devia ter acreditado que não chegaria a esse ponto, que a mulher que ela havia dispensado desapareceria, aceitaria ou perdoaria, que suas ações seriam cuidadosamente incorporadas à política, assim como sempre foram, mas isso não aconteceu, porque desta vez
A passageira era alguém que não precisava gritar para ser ouvida. Ela só precisava esperar tempo suficiente para o sistema se ouvir. Autumn não a procurou. Ela não precisava de confronto. Mas o destino, ou talvez a consequência, quis que seus caminhos se cruzassem uma última vez enquanto Sloan caminhava em direção ao portal bilhete para seu primeiro voo redistribuído para Milwaukee. Autumn, agora terminando uma ligação no balcão particular de concierge, notou primeiro o uniforme, depois a mulher nele. Ela não olhou fixamente, ela não parou, mas quando Sloan passou a menos de metro dela, seus olhos se encontraram. En aquele instante de ar compartilhado, mil coisas não ditas se apertaram. Sloan diminuiu o passo sem parar completamente, mas o suficiente para reconhecer o momento. Autumn deu passo à frente, não rápido, não agressivo, apenas como o tipo de presença que comanda o espaço ao existir nele plenamente. Voce me disse algo mais quedo, Autumn disse voz baixa medida, inabalável. No avião, Sloan piscou uma vez. Voce disse que eu não me encaixava na primeira classe. Autumn continuou, que eu parecia deslocada. Sloan engoliu em seco, sua garganta tremendo ligeiramente. Eu não quis dizer. Voce estava certa. Autumn disse, seu tom não zangado, mas resoluto. Eu não me encaixo na primeira classe. Sloan piscou, confusa. Então Autumn terminou, sua voz mais suave, como uma navalha sob a seda. Eu vim aqui para comprá-la. As palavras não ecoaram. Não precisavam. Elas aterrissaram no espaço silencioso entre elas com mais impacto do que uma acusação gritada jamais poderia ter. Sloan não respondeu, não conseguiu. Ela simplesmente ficou ali, cada protocolo que havia memorizado agora inútil. Autumn não esperou por uma resposta. Ela se virou, pegou sua mala e caminhou em direção à ala norte do terminal, onde uma saída particular levava ao transporte executivo. Ela não precisava de grupo de embarque. Ela não estava pegando voo, ela estava se preparando para a próxima reunião de diretoria. Atrás dela, Sloan a observava partir, com os braços rígidos ao lado do corpo, a boca ligeiramente aberta como se o pedido de desculpas que ela estava preparando de repente não tivesse para onde ir. O terminal agitava-se ao seu redor, alheio e indiferente. Mas para Sloan o silêncio deixado por Autumn dizia tudo, não através de gritos, não através de escândalos, mas através da estrutura, da consequência, do fato de que, a partir de hoje, a mulher que ela tentou descolocar agora moldava as rotas que ela não podia mais voar, no andar de cima, nos escritórios executivos com vista para a pista tour, uma reunião estava em andamento. As persianas da sala de reuniões estavam parcialmente fechadas, mas as figuras lá dentro estavam claramente inquietas. Vários falavam ao telefone. Outros liam pacotes de briefing impresos, marcados como confidencial, revisão de incidente de stakeholder, sensibilidade nível 1. Na cabeceira da mesa, o CEO da Havenport estava pálido e em silêncio enquanto assistente colocava 2 documentos finais à sua frente. Era resumo da investigação interna, o outro era email de uma linha da Genesis Holdings. A stakeholder Autumn ironicamente optou por prosseguir com as condições de fusão sobre requisitos de conformidade revisados, a aplicação de todos os termos se efetiva imediatamente. Sem drama, sem discurso, apenas o peso total da justiça chegando como voo atrasado, inevitável final, e ecoando silenciosamente por cada corredor por onde passava. Se esta história te fez parar, pensar ou sentir algo mais profundo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais narrativas poderosas que desafiamos que aceitamos como normal. Qual momento de atingir mais forte, houve ponto de virada que você não esperava, e o mais importante, de onde você está assistindo. Deixe-nos saber nos comentários abaixo, sua perspectiva importa.